O texto hoje é um texto duro, é um texto difícil, é um sermão diferente do que eu preguei hoje de manhã, ali na Igreja Central do Rio. Mas embora seja um texto pesado e duro, em primeiro lugar ele é bíblico. E em segundo lugar foi Jesus quem falou. E Jesus pode ser duro com a gente. Jesus pode puxar a nossa orelha. Jesus pode reconduzir a nossa vida. Jesus pode apontar o meu erro. E sabe por que Jesus pode fazer tudo isso? Porque quando você vai ao Evangelho, você vê uma coisa que você não encontra em nenhum outro livro do mundo. Você encontra em Jesus uma coisa que você não encontra em nenhum pastor, em nenhum padre, em nenhum bispo, em nenhum presbítero. Porque o máximo que você pode olhar nos meus olhos são lágrimas. Mas quando você olha para Jesus, você vê sangue. Qual era o preço a ser pago? Ele precisava morrer, então ele veio e morreu. Se o preço necessário fosse morrer 10 vezes, Jesus morreria 10 vezes se fosse necessário. Ele passaria 10 vezes pela cruz. O preço exigido foi o preço pago. Por isso, quando a gente vê que Jesus nos ama e nos entende como ninguém, quando a gente percebe que Ele entende a nossa dor como ninguém entende, e que Ele daria a vida por mim, porque deu a sua vida por mim, então Ele tem a autoridade de exigir algumas coisas. Ele tem a autoridade de dizer para você: você está errado. Jesus tem a autoridade de dizer se você está frequentando a igreja certa ou a igreja errada. Ele tem autoridade para dizer isso, eu não. Ele tem. Ele tem autoridade para dizer se a relação que você tem com a sua esposa, ela é saudável ou não. Ele tem autoridade de chegar para você, mãe, e falar assim: você está errando na educação do seu filho. Porque Ele ama você. E Ele só quer o teu bem. Só que às vezes, quando a gente tem um filho, a gente quer sempre o melhor, mas nem sempre o filho consegue entender isso bem. Por exemplo, eu sou pai há 9 anos. Eu não me lembro de ter pedido uma única vez alguma coisa para o Gabriel que não fosse para o bem dele. Eu nunca pensei assim: deixa eu pedir uma coisa aqui que ele vai se arrebentar ali na frente. Você fez isso alguma vez com o teu filho? Agora, muitas vezes o que eu pedi, ele não gostou. Muitas vezes ele chorou. Muitas vezes ele não entendeu. E talvez hoje Deus peça para você uma coisa muito difícil. Talvez hoje Deus peça para você uma coisa que vai mexer nas tuas entranhas. Mas se Deus fizer isso, Ele pode fazer. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Eu tenho 2 filhos. Querido, se perguntasse assim: Ivan, você entrega o seu filho por alguém que está aqui? Eu não entrego. Aliás, eu não entregaria os meus filhos por todos vocês juntos. Se eu tivesse que escolher quem morre, os 2 ou 800 pessoas, tchau. Foi um prazer conhecê-los até a eternidade. Mas não me condene, porque você também ia proteger os teus. Mas Deus não pensou assim. Deus entregou. É por isso que Ele tem autoridade na nossa vida. É por isso que é Ele quem determina o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, se eu uso joia, se eu não uso joia, se eu pinto unha, se eu não pinto unha, se eu compro
ou não compro, se eu vendo ou não vendo, se eu vou, se eu não vou, se eu assisto ou não assisto. É Ele que é o dono. O dono não pede permissão, não. O dono manda. E o dono sabe o que é bom para você e para mim. Eu vou exemplificar isso de uma maneira tão velha, mas que eu acho que ilustra bem ainda. Você sabe que você tem um celular aí, todo mundo já sabe que você tem celular, né? Essa semana todo mundo já viu até o seu modelo. Agora, imagine que você precisa trocar de celular. Você já está 3 meses com o celular, tem que trocar, né? Ninguém aguenta. 3 meses ninguém aguenta. Tem que trocar. Tem que trocar. Aí o indivíduo vai lá trocar. Aí o indivíduo vai trocar o celular, aí ele pensa assim: eu moro numa cidade que a voltagem é 110. Voltagem é 110, eu vou comprar um celular 110. Só que daí, o que acontece? Você comprou o celular, na tua cidade está tudo bem, e aí você viaja de cidade, você vai lá para Santa Catarina, pode escolher a sua cidade, o que você quiser, você escolhe a sua cidade. E aí você vai lá e sabe que lá é 220. Eu pergunto, você pode colocar para carregar o seu celular, que é 110, não é bivolt, é 110, na tomada 220? Pode ou não pode? Claro que pode, gente, o celular é seu, você comprou, você tem a nota fiscal, você faz o que você quiser com ele. Você quer pôr, põe. Aí o que vai acontecer? Vai queimar. Só que o indivíduo que criou o celular, ele disse: isso aqui foi preparado para uma voltagem, é 110, não é 220. Quer pôr no 220? Põe, mas vai queimar. Deus que criou você e a mim, Ele sabe como é que você funciona, e Ele sabe como eu funciono. Ele sabe se você é bivolt ou se você não é, se você é 110 ou 220, e Ele então determina. Você tem que descansar uma vez por semana. É Deus que determina, porque Ele te criou, Ele sabe como é que você funciona. Ele sabe que você ia viver nos picos de estresse, então Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus sabe como que funciona a estrutura humana e sabe como funciona você. E às vezes o que serve para você não serve para mim. Então Deus vai conduzindo a nossa vida se eu permito que Ele conduza. Caso contrário, você vai enfiando o seu carregador em tudo quanto é tomada, até a hora que queima. Aí você olha para o dono, né, para o criador do celular, e aí você fala assim: mas por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Por que, Senhor? O que foi que eu fiz? O que foi que você fez? Você não fez nada, você nunca fez a vontade de Deus na sua vida e quer ser feliz. Não vai ser. Não vai ser. A gente só é feliz em Deus. Não tem saída, não tem outro caminho. Se eu quero pão, eu vou numa padaria, eu não vou numa relojaria, porque lá não tem pão. Você quer ser feliz? Não adianta ir para o mundo. Quer ir? Vai estourar em algum momento. Em algum momento você vai descobrir que queimou. Mas se você quer ser feliz, só existe um lugar em Deus. O que é isso, ser feliz em Deus? É fazer a vontade de Deus. Portanto, prepare-se para o texto. Tudo isso aqui é para te preparar. Porque o que Jesus aqui falou é para mexer comigo e é para mexer com você. Mateus 7. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aqui, para mim, é um dos textos mais pesados que Jesus já falou. Porque aqui Jesus está falando para a gente como a gente. Ele está falando para religiosos, para crentes. Aqui Jesus está falando para pessoas de fé, para pessoas que têm Deus na vida. Então vamos lá, quer saber o verso, né? A partir do verso 15, Mateus 7, a partir do verso 15 até o 23, eu vou fazer a leitura corrida. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Primeira coisa que Jesus está dizendo aqui: você tem que ser esperto, inteligente. Numa linguagem teológica, você precisa de discernimento espiritual, porque em todos os lugares existem falsos profetas, pessoas que aparentam piedade, aparentam santidade, que têm uma fala mansa, que aparecem na televisão, no rádio, nas igrejas, nos estádios, nos ginásios. E essas pessoas, elas, embora aparentem ser ovelhas, são lobos. Um lobo mata, um lobo destrói, arranca membros. Isso é um lobo. Lobo não é só feio, lobo não é aquele que uiva. O lobo é aquele que vai na jugular e mata mesmo. Eu me lembro quando eu era pastor lá da igreja do Tingui, né, Sandra? Passei um ano só ali, e aí já me levaram embora. Levaram o Sandro antes também, né? Ou junto, ou quase depois, a gente foi embora, né, Sandra? E eu me lembro que eu comecei o ministério ali na igreja do Tingui, fazendo uma semana de palestras, como essa aqui. E é uma coisa que eu sempre fiz nas igrejas que eu passei: começo com uma semana, porque daí o povo já me conhece, conhece o povo e já dá tudo certo. E aí então eu me lembro que a igreja, por iniciativa dela, colocou uma faixa: semana especial com o pastor Ivan Saraiva, vem, assiste, tem brinde, e não sei o quê. E a gente fez a semana. E um dia, apareceu uma menina no meio do sermão, novinha. Eu estava pregando, a igreja não era tão grande quanto essa, e ao fundo eu vejo a menina entrando, sentou, não olhou para mim, colocou assim a testa no braço e ficou assim o sermão inteiro. Eu fui à saída para cumprimentar as pessoas, como eu faço aqui, e um líder, não me lembro qual, chegou para mim e falou assim: tem uma menina lá chorando, a gente já tentou se aproximar, mas está difícil, eu acho que o senhor tem que ir lá. Eu terminei de cumprimentar e fui conversar com a menina. Menina, 16 anos, novinha de tudo. A menina chorava, mas ela chorava, que parecia que o mundo ia cair. Eu esperei ela chorar até que seque um pouco as lágrimas, que vaze bastante. Eu falei assim: mas o que de tão ruim aconteceu para você estar chorando assim? E olha só o que ela me disse. Ela disse assim: pastor, eu frequento uma igreja, falou o nome da igreja, e lá tem revelações. Eu não sei se vocês têm revelações aqui, mas o meu pastor recebeu uma revelação, e ele recebeu a revelação ontem para mim, e a revelação é que eu tenho que casar, e que eu tenho que casar com um homem da igreja. O problema é que esse homem tem 66 anos, e olha a sinceridade da menina. Ela falava assim: pastor, eu quero cumprir a vontade de Deus para mim,
mas eu não quero me casar com aquele homem. E ela estava andando, vagando na rua no outro dia, desesperada, orando. E eu disse assim para ela assim: filha, deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo Deus que revelou isso para esse pastor, tem que revelar para você. Porque é você que vai casar, não é ele não. E depois tem que revelar para esse senhor de 66 anos, que eu não sei se é casado, eu não sei se ele quer criar uma filha, já criou os netos, vai querer agora mais uma criança para criar. Veja, você não pode ficar sujeito a alguém que diz que tem uma revelação a seu respeito. Eu tive a alegria de, em Campo Grande, batizar um rapaz chamado Eric. O Eric participava de uma espécie de pequeno grupo, G12. E lá dentro, o líder, ele é quase que um semideus. Onde os membros eram tão dependentes que era assim: se o indivíduo tensionava terminar o namoro, ele perguntava antes para esse líder. Se ele falasse: Deus me revelou que você deve permanecer com ela, ele não terminava. Se ele pensava, o indivíduo pensava em vender o carro, ele primeiro consultava o líder. E aí então ele recebia a revelação de Deus, se vendia ou não vendia o carro. Querido, sem nenhum tipo de blasfêmia ou de nome de Deus em vão, pelo amor de Deus, não deposite a tua vida na mão de quem você não consegue ler coração nem caráter. Ou seja, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 7. Não dependa de ninguém espiritualmente nessa terra. De ninguém. De ninguém. Eu sempre digo na TV Novo Tempo: você não precisa e não deve confiar em mim, no pastor Luiz, no Leandro Quadros, no pastor Arilton, em quem quer que seja. Você precisa confiar em Jesus. E se qualquer um de nós, inclusive a TV Novo Tempo, ou a Igreja Adventista, ou qualquer igreja, que pregue 1 centímetro longe da Bíblia, nunca mais ligue a TV e nunca mais pise na Igreja Adventista do Sétimo Dia, se falar uma vírgula diferente do que está escrito na Bíblia. Só que isso é para todas as denominações. Eu e você temos compromisso com Cristo e não com placa de igreja. E eu digo, eu estou pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai que um dia essa igreja muda e sai da Bíblia. Eu saio dela. Você acha que eu tenho algum compromisso com essa igreja? Querido, eu poderia ser pastor em qualquer denominação desse país. Poderia ou não poderia? Por que eu estou pastor aqui? Porque até onde a minha capacidade intelectual, teológica, até onde eu estudei, até onde vai essa igreja, embora tenha defeitos, e ela só pode ter defeitos porque ela é liderada por pessoas como eu, que tem defeitos, então não pode ser perfeita. Mas até onde eu entendo, ela segue o que a Bíblia diz. Ela segue o que a Bíblia diz. Mas isso é a minha avaliação, e a minha avaliação não pode ser sua. A sua tem que ser sua, dos seus estudos, da sua reflexão, do seu posicionamento. E aí então, quando Jesus voltar a essa terra, você diz assim: Senhor, eu segui a tua palavra, eu não segui padre, eu não segui pastor, eu não segui placa de igreja, eu segui a tua palavra. Você entende a diferença? É isso que Deus espera de você e de mim. Pois bem, falando um pouquinho a respeito de lobos devoradores, talvez talvez não, acho que com certeza você não me conhece bem. E a minha natureza é assim: eu sempre falei pelos cotovelos desde pequenininho.
Eu jamais poderia ser psicólogo, porque eu tinha que ficar parado olhando você falar. Eu acho que eu tenho um treco ali, eu tenho um infarto na tua frente, porque eu não ia deixar você falar. Eu tenho que falar, No entanto, se eu não conheço você, e eu estou, sei lá, dentro de um avião, ou dentro de um ônibus, e você senta do meu lado, a minha natureza é assim, eu fico quieto, olhando para frente, eu nem olho para você. Se você puxar conversa, eu vou devagarinho, até a hora que vai. Mas a minha natureza não é de puxar conversa. Eu admiro, amo gente que é missionário, que o indivíduo anda com um monte de livro, e ele encontra a gente, vai dando e vai entregando. A minha filha, a Sofia, é assim. Ela encontra todo mundo. A minha natureza não é essa. A minha natureza é ficar ali, parado. Se você falar, eu digo oi. E assim vai. É um exercício que eu tenho que fazer. Eu distribuo o livro. Mas pensa que para mim é um exercício de alma aquilo. Eu vou para a pessoa, eu suo, eu entrego. Ela pega e fala, ufa. Quando a pessoa diz não para mim, é minha vontade de chorar. Fala assim, tá bom, desculpa, eu não devia ter nascido, eu estou indo embora. Eu estou em Brasília, voltando para São Paulo, e eu entro dentro do avião. Quem está dentro do avião? Henrique Cristo. Quem já ouviu esse senhor por aí? Henrique Cristo. Está Henrique Cristo, ele acompanhado com as Henriquetes. Não ria não, porque é o nome que ele dá, não é nada pejorativo, que eu não estou, por favor. E ele está lá com as Henriquetes, e eu falei assim, eu preciso falar com esse homem. Eu preciso falar com esse homem, porque eu não posso perder essa oportunidade, eu preciso falar com ele. Só que pergunta se eu tinha coragem, né? Ele estava sentado lá para o fundo, eu estava sentado na frente, eu falei assim, eu tenho que ir, eu não posso pensar, eu tenho que ir. Levantei, fui para o banheiro, fiquei no banheiro, eu tenho que ir. Eu falei assim, não posso pensar. E eu fui andando. Acho que você nunca pegou avião com ele, mas funciona assim. Ele, lembra, tem 3 poltronas, janela, meio, corredor, ele compra as 3, senta no meio, compra as 3 da frente e as 3 de trás, fica tudo vazio. E as Henriquetes alardeiam o negócio. Eu estava andando e elas só observando quem anda dentro do... E eu fui andando no corredor, o corredor é livre, mas quando eu fiz menção de me aproximar dele, eu já fui barrado. Uma Henriquete falou assim, deseja alguma coisa? Eu falei assim, eu queria falar com o Henri. Ela falou assim, só um pouquinho. Ela foi, falou com ele, ele pegou, olhou para mim, me mediu, fez assim. Aí eu fui. Quando eu cheguei, estendi a mão, sentei, estendi a mão, ele não pegou a minha mão, ele pegou, colocou o dedo na minha testa, começou a pronunciar uma bênção, eu falei, bloqueia, Senhor, bloqueia. Vai saber, né? Bloqueia. Qual você acha que foi a primeira pergunta que eu fiz para ele? É lógico, eu não me apresentei como pastor, porque, gente, se ele é Jesus, ele já sabe. Brincadeira. Eu não me apresentei como pastor, porque se eu falo que eu sou pastor, bloqueia tudo ali, acabou, não ia ter diálogo nenhum. Então eu me apresentei como Ivan, porque antes de ser pastor eu sou Ivan. Sim ou não? Sou Ivan. Ah, como é seu nome? Ivan. Eu falei assim, é prazer, Ivan, e tal. Eu falei assim, então, eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Eu falei assim, pode fazer. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Perguntei, o sábado é para guardar ou não é para guardar? Já fui na lata ali, ó, tá! Eu não sabia se ele ia deixar eu fazer a segunda. Você sabe que depois que você vai para a televisão, você fica dando muita entrevista por aí, né? E eu oriento os meninos do Arautos. Falei assim, a situação é a seguinte, o jornalista pode fazer a pergunta que ele quiser, mas a resposta quem escolhe sou eu. Então ele faz a pergunta que ele quiser, eu vou responder o que eu quero, e pode, às vezes eu quero responder o que ele não perguntou. Então eu falei assim, a gente tem que saber o que a gente tem que falar, porque às vezes a gente só tem uma oportunidade de falar em canal aberto, em outras emissoras, a gente tem que aproveitar para pregar. E a mesma coisa ali, eu falei assim, eu só tenho, não sei se vou ter a oportunidade de fazer a segunda, eu vou na primeira. Tá, fiz a pergunta. Eu perguntei, o sábado é para guardar ou não é para guardar? Ele falou, o que está na Bíblia? Eu falei, na Bíblia está que é para guardar. Ele falou, então guarda. Aí agora eu vou falar com os meus irmãos evangélicos. Sabe que os adventistas já ficaram tudo felizinhos agora, né? Agora não é tão ruim mais. Agora, guarda. Eu perguntei, você guarda o sábado? Ele disse, guardo. Olha,
Guardo o sábado. Aí eu fui conversando com ele e falei assim, e alimentação? É para comer carne ou não é para comer carne? Ele falou assim, eu como peixe. E eu fui conversando com ele. E eu falei, e como é que você descobriu que você é Jesus? Aí ele me contou que ele estava numa viagem em Santiago, e lá ele teve a revelação, assim como Jesus começou o seu ministério a partir do batismo, ele começou o seu ministério porque ele recebeu a revelação lá em Santiago, numa viagem espiritual, de que ele era Jesus, mas no seguinte sentido, ele não é o mesmo Jesus, ele é a reencarnação de Jesus, ok? A reencarnação de Jesus. E aí a gente foi conversando, eu fui perguntando, ele foi me dando livro, essas perguntas eu respondo aqui, e essa aí eu respondo aqui, e foi me dando, e eu fui pegando, montando a pilha. E ele foi conversando, uma hora eu vi que ele estava bem à vontade comigo, já estava rindo, eu falei assim, Henri, eu posso fazer uma pergunta para você? Eu não queria que você ficasse magoado comigo, posso fazer? Eu falei, pode. Eu falei, tem certeza, Henri? Ele falou, tenho, pode fazer. Eu falei, você tem a percepção de que as pessoas dão risada de você? Você sabe que as pessoas riem de você? Ele pegou, olhou para mim e falou assim, Ivan, claro que eu tenho, mas não é a primeira vez, há 2000 anos também riram de mim. Agora pensa o avião aterrissando em Guarulhos, eu e o Henri saindo do avião, conversando, batendo papo no saguão de Guarulhos, os dois batendo papo, as Henriquetes do lado, e ele esperando as malas comigo. Ele não tinha mala, mas ele falou que ia aguardar até as minhas malas chegarem, e ficou ali conversando. Imagina a cena. Ele me convidou para ir na casa dele em Brasília, e sabe o que eu percebi? Eu posso estar errado, mas ele não é um charlatão. Os psicólogos aqui presentes, eles devem saber, há um desvio de comportamento, de personalidade. É o indivíduo que ele acredita que é Napoleão Bonaparte e morre acreditando nisso. Eu espero que um dia a graça de Cristo o alcance no seu desequilíbrio e que um dia no céu ele descubra quem ele é. Isso é uma avaliação pessoal minha. Mas nesse mundo que nós vivemos, tem muita gente que quer enganar. Vou dizer uma coisa para você. Um dia faça o teste comigo. Experimente fazer um teste comigo. Todos os meses. Não tem mês que eu não receba e-mail de pessoas que eu não conheço me oferecendo dinheiro. Eu nunca aceitei um centavo. As pessoas não oferecem para mim, elas oferecem para projetos que eu tenho evangelísticos. Eu falo assim, tudo que eu preciso para a pregação do Evangelho, a Novo Tempo supre. Se você quer abençoar o ministério do Está Escrito, você seja um anjo da esperança. Se está duvidando, manda um e-mail para você ver o que você vai responder, o que você vai receber como resposta. Agora, você acha que com a exposição que existe na mídia, se o indivíduo tenciona levantar dinheiro, ele levanta ou não levanta dinheiro? Levanta. Porque as pessoas oferecem. Se um indivíduo trabalhar para que as pessoas deem, e sabe o que se descobriu por aí? Que é muito fácil enriquecer com o Evangelho. Vamos lá, vamos trabalhando. Você conhece alguém na terra que não sofre? Conhece alguém? Tem alguém aqui na galeria que não sofre? Tem alguém aqui entre nós que não sofre? Você conhece, tem alguém aqui, ergue a mão.
Diga assim: eu conheço fulano, ele não sofre, não tem nenhum tipo de sofrimento, nem dor física, nem dor emocional, nem dor espiritual. Você conhece alguém? Não, nem eu. Então tá bom. Como é que o indivíduo me põe na placa da igreja dele dizendo assim: pare de sofrer? Alguém pode me explicar? Como é que você oferece um produto que você não pode entregar? Isso é crime. Se eu vendo para você um produto que não existe, isso é crime. Vou além. Você já viu curas na televisão? Sim ou não? Supostas curas, etc. Eu tinha um negócio aqui, não tenho mais, glória a Deus. Ótimo. Essas pessoas, elas então têm o dom de cura. Se você pegar 1 Coríntios 12, tem ali a lista de dons, e um dos dons é o dom de cura. O dom de cura é bíblico. Eu já digo para você, eu não tenho o dom de cura, o dom de curar, certo? Eu queria ter. Você não queria ter o dom de cura? Imagine, teu filho está com febre, põe a mão e fala: eu repreendo em nome de Jesus, vai embora a febre, ele sai correndo brincar. Quem não quer? Quem não gostaria? Agora, vou dizer uma coisa para você. Se eu tivesse o dom de cura, sabe onde eu deveria estar? Nos hospitais. E não numa igreja. Eu tinha que estar lá no hospital que não tem leito. No hospital que o indivíduo deveria estar numa UTI, e ele está numa UTI mal acabada, mal feita, tentativa de ser uma UTI no meio de um corredor, tentando dar um mínimo. O indivíduo que supostamente, ou que tenha o dom de cura, ele precisa sair para curar. Não é para estar numa igreja dizendo: quem tem um calombo aí? Quem tem uma joanete? Não vai mais ter. Sabe que algum dia eu queria confrontar esses pregadores dizendo assim: tem aqui uma criança com síndrome de Down, cura. Tem aqui um indivíduo que ele não tem o braço, faz nascer o braço. Tem aqui um indivíduo, ele sofre de ananismo, cura ele. Você tem o dom de cura? Cura ele. Querido, eu queria ter o dom de cura, eu não tenho. A gente precisa abrir a nossa mente, porque sabe o que acontece? Eu estive recentemente fazendo evangelismo na África, 30 dias, com estádios lotados. Sabe o que os africanos me falaram? É a primeira vez na história, eu estava na Angola, é a primeira vez na história do nosso país que uma igreja vem aqui e não cobra para entrar. Vocês vão passar oferta quando? Não vai passar oferta. E o povo não acreditava. E sabe qual era o apelo que eu tinha que fazer em Lubango? Sabe qual era o apelo que eu tinha que fazer lá? Quantos homens aqui querem parar de bater nas suas esposas? E entendem que elas são filhas de Deus e que não merecem. E vinham os homens, 250, 300 homens, tudo batizado. Quando num estádio eu disse assim: lá em casa eu lavo louça, enxugo louça, guardo a louça, o lixo é meu, sou eu que levo, o estádio quase veio abaixo de alegria. Esse é o apelo que é feito lá. Aí, querido, as pessoas saem da América do Norte com o seu jato, cobram ingresso para curas e milagres, os estádios feitos são lotados, passam as horas passando as salvas, dólar, enchem o jato de dólar e voltam para os Estados Unidos. Os pregadores do maldito evangelho da prosperidade. E hoje, quando eu vou pregar e quando eu vou num hotel e perguntam qual é a sua profissão e eu digo pastor, eu vejo um sorrisinho no rosto dizendo assim: mais um picareta.
porque destruíram a função, porque nós somos todos subpastores do grande pastor. Jesus é o pastor. Denigrem a imagem de Cristo. Infelizmente, você vai nessas igrejas, não se fala de salvação, se fala do agora, para você prosperar hoje. Salvação, transformação de caráter, morrer para a sua vida, renascer em Jesus. O que importa é você estar bem aqui. A preocupação é com a felicidade dos crentes e não com a santidade dos santos. Aqueles que acompanham a TV Novo Tempo têm acompanhado a minha luta contra o Evangelho da Prosperidade. E sabe por que eu luto? Você sabe qual é o meu sentimento em relação ao Evangelho da Prosperidade? É ódio. Ódio. Porque eu sou pastor e eu sei o que esse Evangelho tem feito na destruição de famílias e vidas. O texto continua, Jesus dizendo assim, porque agora vem a pergunta, né? Como é que eu faço para saber se é de Jesus ou se não é de Jesus? Como que eu faço para saber se é ovelha ou se é lobo? Aí Jesus Cristo diz uma coisa: pelos seus frutos os conhecereis. Veja, é diferente você julgar. Julgar não é uma faculdade nos dada por Deus, não é para julgar ninguém. Agora, eu conheço pelo fruto. Por exemplo, como é que eu sei que aquela árvore é um abacateiro? Porque dá abacate. Se der laranja, eu não posso falar é um abacateiro. Se der laranja é o quê? Laranjeira. Se der jabuticaba, jabuticabeira. E se der manga, é mangueira. Eu defino a árvore pelo fruto. Eu preciso ver o fruto desse indivíduo. Agora, fruto não é resultado, fruto não é prosperidade. Você quer que a Bíblia diga para você o que é fruto? Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 fala a respeito dos frutos da carne e do Espírito. Nós vamos começar pelo fruto do Espírito. Gálatas, logo depois de 2 Coríntios. Gálatas 5, 22 e 23. Veja o que é o fruto do Espírito. Deixe a Bíblia dizer o que é fruto para você. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, acharam logo depois de 2 Coríntios 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é fruto. Você conhece pelo fruto. Olha o fruto. Fruto é bom ou fruto mau? Agora vamos ver os frutos da carne. Vamos lá, a partir do verso 19. As obras da carne são conhecidas. As obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora eu pergunto, você já viu pregadores do Evangelho da Prosperidade brigando na televisão, um falando mal do outro? Quem já viu isso aqui? Só eu vi. Aqui diz que a obra da carne é peleja, porfia, dissensão, facções. E você sabe que quando você vai ver esses grandes líderes do Evangelho da Prosperidade, todos eram próximos, todos trabalhavam juntos, mas por causa de dinheiro racharam e cada um começou o seu ministério e estão aí se brigando, um falando mal do outro, um querendo destruir o outro. Onde que o Espírito de Deus está nisso? Onde o Espírito de Deus está nisso? O Espírito de Deus, o fruto é outra coisa. É amor, alegria, bondade, serenidade, longanimidade, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Aí Jesus continua, Mateus 7, vamos voltar ali. Olhem o que Jesus Cristo diz.
Nem todo, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem vai para o céu? É quem diz Senhor, Senhor, é esse? Nem todo que faz isso vai para o céu. Você quer ver? Se eu perguntasse aqui, não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo ia erguer a mão. Tem alguém que não quer ir? Todo mundo quer ir. Mas se eu atravessasse a rua e entrasse num bar e perguntasse quem quer ir para o céu, todo mundo também erguia a mão. Então não é quem quer ir, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque você ora que você vai para o céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu dei o exemplo hoje lá na igreja central do Rio, hoje de manhã eu preguei lá, eu quero dar aqui. Jesus fazia a vontade do Pai, sim ou não? Teve uma hora que os dois discordaram, Jesus queria uma coisa e Deus outra? Sim ou não? Quando? Getsemane. Jesus queria a cruz, sim ou não? Não. Deus queria que ele fosse para a cruz? Jesus Cristo disse, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Prevaleceu a vontade do Filho ou a vontade do Pai? Ok, sabe o que significa? A vontade de Deus precisa prevalecer na sua vida. Se Jesus Cristo tinha uma ideia e Deus tinha outra, prevaleceu a vontade de Deus. Jesus Cristo declarou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. As obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas é Deus, o meu Pai, que faz as obras em mim. Ou seja, o que importa? A vontade do Ivan ou a vontade de Deus? A minha vontade ou a de Deus? A vontade de Deus. O que importa é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Ou seja, Deus não é um Deus que fica no céu atendendo os caprichos do Ivan. A gente está reduzindo Deus a um ser que arruma vaga de estacionamento no centro da cidade. Deus, ele pode achar a vaga para você? Pode. Mas querido, entenda, Deus é soberano e a vontade dele precisa prevalecer na sua vida. Torno a dizer, quem define a igreja que você frequenta não é você, é Deus. Ah, pastor, mas eu frequento a igreja, sabe por quê? Porque ali é do lado da minha casa. É tão mais fácil, melhor ir ali do que em lugar nenhum, né, pastor? Não é isso. Ah, pastor, eu frequento essa igreja, sabe por quê? Porque foi o meu avô que ajudou a construir, meu avô sentou esse tijolo aqui. Então eu vou nessa igreja porque a minha família está aqui, eu vou aqui. Pastor, sabe por que eu vou nessa igreja? Porque tem um louvor, pastor, a gente canta, pula, dança, sacode, a gente sente a presença do Espírito. Querido, você não frequenta uma igreja porque o louvor é bom. Só existe uma razão para você frequentar uma igreja, se aquela igreja ensina o que a Bíblia diz. Só existe uma razão, não há duas. Ah, mas a igreja não tem ar-condicionado, não importa, prega a Bíblia, é lá que eu vou. Ah, mas a igreja é velha, segue a Bíblia, é lá que eu vou. Mas ela é de madeira, o cheiro não é muito bom. Peraí, é ali que pregam a palavra, é ali que eu vou. Querido, lembra do dilúvio. A arca era um lugar mal cheiroso, cheio de bicho, que ficavam fazendo barulho dia e noite, noite e dia. Aquele lugar devia ser horrível, mas era o melhor lugar da terra, aliás, o único para se estar. Então eu não defino a minha igreja porque é perto da minha casa, porque o meu avô, meu pai frequentam, frequentaram, ou porque lá tem um louvor, ou porque lá eu vou pelo seguinte, eu não vou porque fazem milagres lá também, e a gente já vai chegar nesse ponto aqui. Não é porque expulsa demônio, não é porque tem profecia, não é porque faz milagre. Só existe uma razão para você frequentar uma igreja: se segue o que a Bíblia diz. Você quer ver o que Jesus continua dizendo? O último verso que nós já lemos, verso 23, 22 e 23. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só, profetizaram.
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus chama essa obra de profecias, de curas e milagres e de expulsar demônios como pecado, é iniquidade. Apartai-vos, vocês que praticam iniquidade. Ué, eles não operaram em nome de Jesus? Falaram em nome de Jesus. Eles não curaram em nome de Jesus? Curaram em nome de Jesus. Expulsaram demônios em nome de Jesus? E Jesus diz: não conheço, não sei quem são vocês. Não é estranho isso? Sabe por quê? É aquilo que eu estou falando todas as noites aqui. Você não se define por aquilo que você pensa, crê ou fala, mas por aquilo que você faz. Você não se define por aquilo que você fala, pensa ou crê, por aquilo que você faz. Eles falaram em nome de Jesus, mas eles não fizeram no nome de Jesus. Vocês entendem o que eu quero dizer? O livro do Apocalipse, vejam, lá no deserto da tentação antes, Mateus 4, Satanás se apresenta como um anjo de luz para Jesus. Satanás tem poder. Você acha que é algum empecilho para Satanás pegar e tirar um calombo do pescoço de uma pessoa? Você acha que isso para ele é problema? A obra do engano está aí. Existe o bem, existe o mal. Se você acredita em Deus, então, por consequência lógica, você precisa acreditar que existe o mal, porque a Bíblia diz que existe Satanás, o diabo, os anjos caídos, e eles operam. E você acha que eles estão destruindo e matando pessoas apenas no tráfico? Querido, o engano está dentro do meio religioso, confundindo a mente de todos. Mas é meu dever e é seu dever buscarmos na palavra onde está a verdade, e aí com fé, ousadia e coragem seguir o que está escrito ali dentro. Você imagine o que vai acontecer quando líderes religiosos, quando a mão de Deus pesar sobre eles, porque eles só enganaram, mentiram e extorquiram, tosqueiam as ovelhas para o seu próprio benefício. A mão de Deus vai pesar sobre esses homens e sobre essas mulheres. A mão de Deus vai pesar, e na eternidade será separado trigo e joio. Mateus 25, Deus diz: venham para minha direita as minhas ovelhas, e para minha esquerda os bodes. E agora os dois últimos versos que nós vamos ler, tá bom? Mesmo capítulo, Mateus 7, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14, para encerrar. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Perceba, eu e você temos a tendência de imaginar que o caminho largo é aí o mundão. A gente acha assim que, o caminho largo é isso aí, a vida, é o carnaval, é isso aí. Não, o contexto que Jesus está dizendo, ele está falando só para coisa religiosa aqui. Dentro do mundo religioso existe uma avenida larga. Quer aceitar Jesus? Aceita Jesus, pronto, você está salvo. Esses dias eu entrei num site de pregação do Evangelho nos Estados Unidos. Sabe como é que funcionava? Fala assim: se você aceita Jesus como seu salvador pessoal, clique aqui. Eu cliquei, pam, aí apareceu a mensagem: parabéns, você está salvo em Jesus. Eles reduziram a salvação a um clique. Há muitos lugares que, se você for e chegar para o pastor, para o líder, presbítero, bispo,
apóstolo, o que você quiser. Fala assim, eu quero ser batizado. Como é que eu faço? Vem aí amanhã, a gente batiza você. A pessoa não conhece ainda Jesus, não sabe o que Jesus espera dela, não conhece a teologia bíblica, mas no outro dia batiza. O caminho é estreito, querido, o caminho é apertado. Esse caminho, sabe o que faz? Esse caminho sangra os nossos pés. A gente se machuca nesse caminho, mas é o único caminho. Você entende isso? É o único caminho, o único. Quando a Sofia tinha mais ou menos quase 2 anos, eu estava num quarto, no apartamento onde a gente morava, brincando com o Gabriel de quebra-cabeça. O Gabriel desde cedo ama quebra-cabeça. Pode dar quantas peças você quiser, ele fica lá e vai. E eu estava montando quebra-cabeça com o Gabriel. Ele era, se ela tinha 2, ele tinha 5. Era um quebra-cabeça para ele complexo, eram 250 peças, então a gente passava horas, era tão bom, a gente ia conversando, ia montando. Às vezes não montava tudo no momento, depois voltava. E eu estava lá, montando o quebra-cabeça com o Gabriel, e eu achava que a Sofia estava com a minha esposa. Só que a minha esposa, que estava trabalhando no outro cômodo, achava que a Sofia estava comigo. E a Sofia não estava com ninguém. O apartamento era todo telado, então não tinha problema assim. Mas uma hora a Luciana falou assim: amor, a Sofia está aí? Eu falei: não, está com você. Ela disse: não, comigo não está não. Eu na mesma hora parei, já levantei e comecei a chamar Sofia, 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 e fui entrando. O apartamento era um L, assim, eu estava na perna longa, e aqui é onde tinha cozinha e para lá tinha uma sala. E quando eu chego na cozinha, eu vejo a Sofia e uma cena que eu não imaginava. A Sofia, a gente, junto mesmo com o Gabriel, a gente não dava açúcar refinado para eles. E ela tinha aberto a pia e tinha um pote com açúcar branco. Ela tinha derrubado aquilo no chão e ela estava assim, ela estava estatelada no chão comendo todo o açúcar, com a cara toda lambrecada. Ela lambia e comia, mas você pensa alguém mastigando açúcar. E eu olhei aquela cena, eu saí correndo e peguei a Sofia. Quando eu tirei ela dali, eu olhei para ela, ela olhou para mim, e ela começou a pegar ar para berrar, e ela e começou a chorar, e o olhar dela dizia assim: o que você está fazendo comigo? Você me tirou do paraíso e põe lá de volta, que eu descobri o que é a vida. E eu tirei ela dali, e ela chorava, com um choro tão doído, todo cheio de açúcar. E depois que tudo se acalmou, eu fui lá varrer, e eu fiquei pensando: quantas vezes eu berrei para Deus, porque eu estava lambendo o chão desse mundo, e Ele me tirou, e eu berrei dizendo: o que você está fazendo comigo? Se um dia você for na minha casa, você vai ver que a minha esposa, ela deixa tudo limpinho, mas eu não vou convidar você para lamber o chão da minha cozinha. O chão não é para lamber.
Não é para a gente gostar desse lugar aqui, mas a gente está lambendo o chão desse mundo com uma proposta diabólica, dizendo assim: vem para Jesus e você vai ganhar dinheiro. Vem para Jesus e o teu problema vai ser solucionado. Jesus soluciona tudo. E o indivíduo acorda num domingo de Páscoa, se espreguiça, vai para o lado de fora e vê que o vizinho trocou de carro. E ele olha para o vizinho e fala assim: você trocou de carro? Troquei. E como é que foi? Como você financiou? Não, paguei à vista. Como é que você conseguiu? Como é que você consegue? Fala assim: isso aí não foi eu que consegui, não. Isso aí foi Jesus que me deu. Aí o vizinho diz assim: eu quero esse Jesus para mim. E as igrejas lotam, porque elas amam os presentes e não o doador. Só que o que elas não sabem é que Deus abençoa e dá presente, você dando seu dinheiro ou não dando seu dinheiro. Ele dá porque Ele te ama. Ele quer salvar o teu casamento, não é porque você trouxe uma oferta de 20 mil reais na igreja. Ele quer salvar o teu casamento porque Ele ama você. Ele quer cuidar do teu filho, não é porque você fez um voto de participar de fogueira santa. Porque na Bíblia nunca teve nenhuma fogueira que foi santa. A gente olha para o passado e até os meus irmãos católicos, a minha família que é católica, se envergonha do que aconteceu na Idade Média, quando se vendiam as indulgências. Vendia-se o perdão dos pecados, mas hoje é isso que se faz, só que invertendo. Ao invés do perdão, eu te vendo bênção. Qual é a bênção? Qual é o tamanho da bênção que você quer? Você precisa materializar a tua fé. Aí você vem para Jesus e vem com um saco de dinheiro. E a gente acredita nisso. O mundo está acreditando nisso. E o evangelho puro foi se perdendo. Querido, Saulo, depois que se converteu em Paulo, ficou mais rico, mais pobre. Pedro largou tudo. A maior pesca que ele já teve, a pesca milagrosa, a Bíblia diz que ele largou tudo e foi seguir Jesus. Jesus Cristo disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa própria, não. Jesus andava a pé. O dia que ele andou em cima de um jumento, não era dele. O lugar que ele foi enterrado era emprestado. O lugar que colocaram lá na sepultura não era dele. A roupa que ele usava deram para ele, ele não tinha dinheiro para comprar aquilo. E quando o jovem rico se aproximou dele e disse: o que eu faço para ir para o céu? Ele disse: você vai guardar os meus mandamentos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade do meu Pai. Você vai guardar os mandamentos. Ah, quais? E aí ele começa a descrever Êxodo 20. Isso aí eu faço desde pequeno. Ah, então te falta uma coisa: vende tudo que tem, entrega aos pobres. Jesus podia falar: eu sou pobre. Jesus não pediu para ele, nem para os discípulos: vocês vão e entreguem para os miseráveis. E aí Jesus depois ele diz: todas as vezes que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Querido, o evangelho é tão puro. O evangelho é tão puro. Mas destruíram o evangelho. Eu posso ter algum tipo de sentimento além de ódio contra esse evangelho. É por isso que vocês sempre vão me ver. Um dia a minha mãe me ligou e falou assim: Ivan, para de falar do evangelho da prosperidade, já deu. Você tem que falar. Eu falei assim: mãe, você não sabe o que está falando.
Porque você não viaja o que eu viajo, você não olha as pessoas dentro dos olhos como eu olho, você não sabe o que essas pessoas têm sofrido, enganadas, iludidas. O desespero de mãe que põe o filho de uma clínica após outra, tentando tirar no mundo das drogas, que entrega o 13º inteiro, que entrega o salário inteiro, que compra água abençoada, caneta da prosperidade, que participa de campanha em cima de campanha, e ela agarrando nos braços de uma mulher, dizendo assim: pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Que Deus não tira o meu filho. E aquela mulher sacudiu a obreira bíblica, e parece que foi Deus quem sacudiu ela. E quando aquela mulher sacudiu, dizendo: o que está acontecendo? Parece que caiu dos olhos dela as escamas. E essa mulher sabia que tinha uma igreja adventista na rua Marechal Cândido Rondon, em Campo Grande. Eu era pastor dessa igreja, e ela saiu da igreja dela, que ficava na mesma rua, e ela esperou o final do culto no sábado de manhã, e ela chorava, dizendo: o que acontece que essa mulher não tem libertação? Eu comecei a estudar a Bíblia com essa mulher, que era obreira dessa igreja. Comecei a estudar a Bíblia, e ela entendeu que tudo aquilo não era o que ela acreditava, e ela era sincera. Sabe o que o pastor dessa igreja fez? Chegou para o marido dela e disse assim: a sua esposa está indo para a igreja adventista, não está? Está indo. Eu já estou sabendo, ela não é mais obreira nossa aqui, nós estamos desligando ela, e eu vou profetizar em nome de Jesus para você. Deus vai arrumar para você uma mulher mais jovem do que ela, e eu ordeno que você se separe dela. E aquela mulher chorava, dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder, e o meu marido vai permanecer comigo até a minha morte. E o marido dela veio para a igreja e não trocou, e aquela profecia maldita não recaiu na vida dos